Começamos o cenário político nesta sexta-feira falando sobre esse novo pico da Covid-19 no Brasil e aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o pesquisador do Laboratório de Inovação em Tecnologia da Saúde, o LAIS, da UFRN, o Rodrigo Silva, está aqui falando com a gente. Você pode participar do nosso programa pelas redes sociais, temos o Facebook, Instagram, WhatsApp. O WhatsApp é 88028979, mas nas outras redes, Twitter também, você pode buscar o Cenário Político TCM e mandar sua mensagem para participar do programa de hoje. Boa noite. Carol, a gente estava acompanhando a cena política aqui no estado na manhã desta sexta-feira, que iria acontecer durante o dia a eleição para presidente da FECAM, a Federação das Câmaras Municipais aqui do estado, onde concorria o presidente da Câmara de Mossoró, Laurence Amorim. Eu perguntei a ele o que foi que aconteceu hoje. Foi uma manhã tumultuada na sede da FECAM. O seguinte, o atual momento, né, pede muito cuidado aí, porque é o seguinte, estava tudo certo, né, para a realização desta eleição, e aí o Laurence protocolou a sua chapa, tudo certinho, foi para a comissão que foi deferida a sua chapa. Já a chapa concorrente do Paulinho, que é o presidente da Câmara de Natal, ela não foi deferida, ela foi indeferida, não pôde ali seguir com a candidatura porque tinham duas câmaras que estavam inadimplentes, faziam parte da sua chapa. Ou seja, iria ser uma eleição de chapa única, mas aí a chapa de Paulinho buscou a justiça que suspendeu o pleito. E aí, Carol, está indefinida a data aí para a realização das eleições para presidentes da Federação das Câmaras dos Municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, a FECAM. Então, fica aí, né? Hoje, esse tumulto, né? Teve barraco, teve gritaria, teve tumulto nesse processo eleitoral. Pois é, teve muita confusão, está registrado aí. A gente vai acompanhando para ver o que pode acontecer em relação a esse assunto. Vamos aqui para as participações do pessoal de casa, tem muita gente já participando. A Rosinete Costa, do Van Rosado, ela diz um absurdo essas duas propostas do vereador Lamarque. Na minha opinião, as igrejas devem pagar impostos e taxas públicas. As igrejas devem ficar fechadas, cada um faz suas orações de casa. Deve ter lockdown com aplicação de multa para quem não respeitar. Em todos os países do mundo tem lockdown, por que aqui no Brasil não pode ter? Essa é a fala da Rosinete Costa hoje. Niel do Sumaré, obrigada pela audiência. Temos aqui a participação do Giorgio. Ele está fazendo uma pergunta para o Rodrigo. É o Giorgio Mendes, ele está dizendo o seguinte, o novo decreto restringe a circulação de pessoas após as 10 horas da noite. Será que nesse período existe tanta aglomeração que justifique o toque de recolher? Não seria melhor, por exemplo, estipular um horário de comércio corrido, por exemplo, até as 14 horas, já que é mais fácil no período diurno a circulação de pessoas é maior? Rodrigo. Giorgio, né? Isso. Boa noite, Giorgio. O que acontece? Na verdade, o objetivo desse tipo de atitude, de ação que o governo está tomando é para coibir o que a gente tem visto com frequência, que são as festas clandestinas, as aglomerações clandestinas que as pessoas têm feito, né? Concordo, a gente tem sim um movimento muito maior da população durante o dia, né? Como a gente também tem visto denúncias, por exemplo, de transporte público lotado, com as pessoas amarrotadas dentro do ônibus, mas essa ação é principalmente para evitar festas clandestinas, evitar com que as pessoas vão para locais que promovem, de certa forma, indiretamente também, a aglomeração, né? Então, esse é o intuito principal, a gente mitigar esse tipo de problema. Quem participa aqui, Carol, conosco através do nosso Instagram é a Williane Leite. Ela deixa uma mensagem aqui, diz que ficou emocionada com as palavras da governadora. Os maiores culpados é a população, porque não tomam consciência da situação em que vive o mundo. Nós, da área da saúde, estamos cansados, com exaustão física e psicológica. Estamos fazendo de tudo pela vida da população e a população nos bares, com bebidas, aglomerações. Eu, dentro disso, né, em que fala aqui a nossa telespectadora, cito também a situação em que os cientistas estão observando tudo isso.
né? Rodrigo, o Miguel Nicoleles, que fazia parte do conselho do Comitê Científico do Nordeste, do Consórcio Nordeste, ele deixou o consórcio. Ele também reclamou muito da população e também dos governos. Quais são os próximos passos, além dessas medidas mais rígidas? O que é preciso fazer? Além dessa questão da vacina, como é que vai seguir essa pandemia? Bom, Bruno, é uma excelente colocação, na verdade, né? Faz a gente refletir sobre a posição de cada um no tabuleiro desse jogo. Enquanto a população ela não adquirir a consciência do coletivo, né, de trabalhar em coletivo, em prol dos outros, em prol de mim e do meu próximo, o Estado vai ter que, paulatinamente, né, um passo por vez, apertar mais o nó, como a gente fala aqui mesmo, né, arrochar mais o nó. Então, a gente começa agora com um decreto que proíbe, por exemplo, aulas, né, fecha as escolas aí para o Fundamental 2, ensino médio. A gente tem no decreto o fechamento de templos religiosos, a gente tem a definição aí de um toque de recolher, e se ainda assim a gente continuar tendo os números crescendo, a gente continuar tendo a população não fazendo a parte dela, possivelmente a gente vai voltar para o mesmo cenário que a gente viveu em maio, em junho e julho, que é o total do comércio fechado, né? Shoppings fechados, lojas fechadas, restaurantes, bares, tudo fechado. E aí a gente vai voltar a ter que viver naquela situação de só serviço essencial funcionando e só sair de casa para fazer o mínimo do mínimo, né? O básico do básico. O que a gente já deveria fazer por iniciativa própria, mas infelizmente, como não está partindo de nós, população vai ter que partir de um ordenamento público. Rodrigo, foi divulgada pelo Covid Analytics, o portal de monitoramento da pandemia criado por um grupo de professores lá da PUC do Rio, que o Rio Grande do Norte é o estado que tem a maior taxa de transmissibilidade da doença no país. Queria que você explicasse para o telespectador que taxa é essa e por que nós estamos com um número tão alto, de acordo com a pesquisa 1,49, de acordo com essa análise da PUC Rio. Então, Carol, eu tenho uma ressalva para fazer, né? Eu acompanho o grupo lá da PUC, são profissionais excelentes, pesquisadores excelentes, mas eles, infelizmente, cometeram um erro, tá? A metodologia deles está correta, né? Como eles estão utilizando os dados está correto, porém, os dados que eles estão utilizando não são os melhores dados para calcular o RT, tá? Eu vou tentar justificar de uma forma rápida para a gente não estourar o tempo. Eles observam o número do boletim, né? O valor geral que sai lá no boletim que o Estado publica. Então, por exemplo, hoje, o boletim do Estado hoje, se não me falha a memória, os números atuais são 265 mil novos casos de Covid aqui no Estado, né? 265 mil, atingimos esse número. E ontem a gente estava com 263.500, ou seja, a diferença do boletim de hoje para o boletim de ontem são de novos 1.500 casos. Essa equipe da PUC, ele está considerando essa diferença como casos novos que aconteceram de fato de ontem para hoje. E essa não é a realidade, né? Eu tenho uma parcela que aconteceu de ontem para hoje, mas a maior parcela desse número, desse valor, ela aconteceu nas últimas semanas. O LAIS, a gente usa uma metodologia que foi criada pelo Imperial College de Londres, validada e utilizada na maioria dos países para o enfrentamento do Covid, e a gente, na verdade, olha para o dia em que a pessoa ficou doente. Então, assim, eu consigo analisar muito mais próximo da realidade o RT. O RT hoje no estado está em 1,13, segundo os nossos cálculos. Então, a gente tem que comparar, na verdade, a metodologia deles está correta, mas a base de dados que eles estão usando não é a mais adequada. Então, eles acabam levando esse erro para o resultado deles. Entendi. A gente tem aqui a participação da Fátima, do aeroporto. Ela diz: eu concordo com a governadora, você pode conversar com Deus na sua casa, este é um momento difícil. E temos o João Paulo Marques aqui participando. Ele diz que lá em o
Wuhan, como é, Vonúvio? A cidade da China. Wuhan. Onde aconteceu o primeiro caso, está quase tudo normal, segundo reportagem. Na Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um dos países que tem menos casos de Covid. E quando se tem suspeita, já se faz logo lockdown. Fecha tudo por semanas. Aqui vemos o inverso. Os governantes só fecham quando já estão na calamidade. Gostaria de saber do entrevistado como ele vê esse caso de outros países com total êxito. É bem sensível, na verdade, esse tipo de comparação, tá? Nova Zelândia, por exemplo, é um país muito pequeno, mas ainda assim é um país rico e é uma ilha, né? Então foi muito mais tranquilo e muito mais fácil para a presidente lá fazer esse fechamento e conseguir manter a sua população isolada, né, do resto do mundo. Então eles conseguiram conter a doença dessa forma. Já a maioria dos países da Europa fizeram lockdown, eles têm uma outra formação que é totalmente diferente do Brasil. O Brasil começa que é um país enorme, né, como a gente costuma dizer, é um país de dimensões continentais. Infelizmente não é um país rico, né, ao contrário do que a gente tem visto ao redor do mundo, enquanto os outros países estão pagando um salário mínimo praticamente perdão, fugiu a palavra agora, de auxílio para as pessoas. Aqui no Brasil a gente está pagando 1/5 de salário mínimo de auxílio e não é para todas as pessoas. Então existem vários parâmetros que precisam ser comparados antes da gente conseguir dizer por que funcionou lá fora e não funciona no Brasil. A gente tem outros fatores que influenciam aqui e nos divergem dos demais, infelizmente. A variável do Amazonas já circula aqui pelo estado do Rio Grande do Norte, a do Rio de Janeiro também. No que também essas mudanças no coronavírus têm afetado aqui a população? Como é que vocês estão estudando também aí essas variáveis do vírus? Bom, Bruno, a variante P1, que é a do Amazonas, e a P2, que é a do Rio de Janeiro, né, são variações do vírus que alteram a estrutura do vírus, né? É uma alteração física na estrutura do vírus que facilita, que permite com que esse vírus ele entre muito mais fácil nas células do nosso corpo, quando a gente fica doente. Isso faz com que a gente mantenha uma carga viral alta e isso faz com que o nosso corpo tenha uma maior dificuldade de combater esse tipo de vírus. Então, a gente está tentando acompanhar os números, né, para ver a velocidade com que essa cepa, essas novas variações vão aparecer aqui no estado. E o que a gente consegue, por hora, é recomendar às pessoas cuidado, porque ela, sim, tem se mostrado muito mais agressiva do que as demais e tem levado muito mais pessoas às UTIs. Então, mais uma vez, eu peço à população consciência. Aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com os dados do LAIS, existem cidades que estão com uma taxa de transmissibilidade alta ainda, né? São poucas cidades, mas existem ainda cidades com risco muito alto e outras com risco alto. E, ao mesmo tempo, cidades próximas à mesma região têm está com a taxa abaixo de 1, por exemplo. Como é que se acontece? Como é que funciona esse comportamento e essa mudança de cidade para cidade em localizações tão próximas? Então, Carol, a gente calculou a taxa de transmissibilidade em 3 estados, né? A gente calcula para o município, para a região de saúde e para o estado como um todo, tá certo? Hoje a gente tem 84 municípios com RT acima de 1.03, perdão. O que significa dizer que são municípios que estão fora da margem de erro e acima de 1 e que trazem um cenário de atenção e alerta para essas cidades, né? Desses 84 municípios, a gente tem 15 municípios com RT acima de 2. Ou seja, nesses municípios, uma pessoa, vamos supor, se eu não me engano, Lages, para ter certeza, na verdade, está com RT de 7.14, se não me falha a memória. Nessa cidade, uma pessoa doente, ela consegue contaminar 7 pessoas saudáveis. Então, perceba que isso aí é uma progressão
que pode facilmente levar a situação do município a uma catástrofe, né? Uma catástrofe de saúde pública. A gente tem outros municípios com RT menor do que esse, mas eu queria chamar a atenção a um detalhe. A maioria dos municípios que estão na área de risco, né, hoje, eles são municípios de fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Então, é essencial que esses municípios, os gestores desses municípios, tomem atitudes, por exemplo, de criar barreiras sanitárias para fiscalizar quem entra e quem sai. Eu sei que em muitos casos isso vai ser complicado, porque eu tenho vias não oficiais, né, tenho estradas não oficiais, mas é importante que a gente não deixe passar esse ponto aí de criar essas barreiras para tentar controlar nesses municípios o cenário. Nós temos aqui a participação da... Ela não está se identificando, dando opinião aqui, é o Raimundo Almeida. Acho que abrir o comércio de 7h30 e fechar às 14h30 daria o melhor resultado para frear a contaminação. Não sabe do ponto de vista econômico, mas na opinião dele, no de saúde, daria resultado. E diz, quanto aos templos de oração, Deus está entre nós todos os momentos, é só falar com Deus em casa e em segurança. Obrigada, Raimundo. Rodrigo Silva, muito obrigada por conversar conosco no cenário político de hoje. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e ao público de Mossoró também por estar aqui me ouvindo. Muito obrigado pela disponibilidade. Bom fim de semana. Muito obrigado pela disponibilidade, Rodrigo. A você de casa, a gente agradece a audiência. A gente volta segunda-feira aqui no Cenário Político TCM. Muito obrigada pela audiência e pela companhia durante toda a semana. Um ótimo final de semana. Fique em casa. A gente se encontra segunda-feira. Uma boa noite e até lá.